Segundo ponto muito importante é explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Segura a bomba aí agora. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a iniquidade. Colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Como é que ele fez isso, amigo? O versículo 19 diz assim: eu era como um cordeiro. E Alto falando: eu era como um cordeiro que é levado ao matador. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com seu fruto. A árvore é Yahshua, o fruto é o nome dele. Para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro Yahshua e botou o nome Jesus, que vem do latim Jesus, que significa isto é um porco. Então Roma tirou o sacrifício do Mashiach, o sacrifício do cordeiro, que é puro, e colocou o sacrifício da iniquidade. É isso que está dizendo aqui no livro de Daniel, capítulo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tirou o sacrifício puro do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade, o sacrifício do porco. Agora presta atenção como é que eu vou ler nessa traduçãozinha aqui para você ver. E aí você vai ver o que eu estou falando. Aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 11. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo. Tá vendo aí? E deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, certo. Eu estou te mostrando aqui, porque ela também não está traduzida certinha não. Mas ela está mostrando aqui que foi oferecido uma oferta nojenta. É isso que eu quero pegar. Pelo menos nesse ponto, ela traduziu correto. Foi oferecida uma oferta nojenta no lugar do sacrifício do Salvador. Por que uma oferta nojenta? Porque foi oferecido o porco, Jesus, no lugar de Yahshua.
O que Roma queria fazer então? Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que está na Bíblia de Jerusalém no rodapé, Romeu? Vou ler para você da outra vez, eu li. Olha aqui agora. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que ela falou? Vamos colocar, em vez de estar invocando aí o cordeiro e Yahshua, nós colocamos esse para invocar o porco, Jesus e Jesus. Olha aí o Google Tradutor traduzindo para você na tela e aí agora. Olha aí para você ver aí, ó, o Google Tradutor traduzindo. Quando você põe Jesus e traduz do latim para o português, vai aparecer isto é um porco. Antigamente o Google punha assim, ó, isto é. Porque IE no latim, você pode pesquisar. Eu conversei com a professora de latim aqui na minha cidade. Eu conversei com a professora de latim, vim de Brasília para cá e perguntei para ela, IE no latim significa o que? Ela falou, isto é. E eu falei, Jesus. Ela falou, porco. Eu falei, então IESO significa isto é um porco. Ela falou, justamente. Tem pastor se descabelando aí. Viu lá o que significa o sacrifício que o pequeno chifre tirou do príncipe. Eles já estão se descabelando. Mas não preocupa não, que é assim mesmo, a Babilônia vai cair. Os pastores estão embriagados no vinho da Babilônia, da Igreja Católica, e não conseguem ter essa visão dessas profecias aqui não, irmão. Essas profecias foram reveladas agora nos últimos tempos. Mas voltando agora. Então o pequeno chifre tirou, foi o sacrifício que Yahshua fez para Yahweh. Como é que ele fez isso, amigos? Agora nós vamos entrar, segura a bomba aí agora. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a iniquidade. Colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Como é que ele fez isso, amigo? O versículo 19 diz assim, eu era como um cordeiro. E Yahshua falando, eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com seu fruto. A árvore é Yahshua, o fruto é o nome dele. Para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro, Yahshua, e botou o nome Jesus. Isso que está dizendo aqui no livro de Daniel, capítulo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tirou o sacrifício puro do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade, o sacrifício do porco. Ó. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Foi oferecida uma oferta nojenta no lugar do sacrifício do Salvador. Por que uma oferta nojenta? Porque foi oferecido o porco no lugar de Yahshua. O que Roma queria fazer então? Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que está na Bíblia de Jerusalém no rodapé, Romeu? Vou ler para você da outra vez, eu li. Olha aqui agora. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que ela falou? Vamos colocar, em vez de estar invocando aí o cordeiro e Yahshua, nós colocamos esse para invocar o porco. Olha aí para você ver aí, ó, o Google Tradutor traduzindo. Quando você põe Jesus e traduz do latim para o português, vai aparecer isto é um porco. Eu conversei com a professora de latim aqui na minha cidade. Vim de Brasília para cá e perguntei para ela, IE no latim significa o que? Ela falou, isto é. E eu falei, Jesus. Ela falou, porco. Eu falei, então IESO significa isto é um porco. Ela falou, justamente. Jesus significa isto é um porco, ela falou para mim. Então o Google antigamente eu já fiz essa tradução. E o Google, em vez de ele colocar assim, ou seja, porco, o Google colocava assim, isto é porco. Aí quando você põe assim, Jesus Cristo, aparece, Cristo é porco. Tá entendendo a seriedade da coisa, o que Roma fez? Então Roma tentou profanar o sacrifício de Yahshua, colocar a iniquidade por cima, o porco por cima do sacrifício do cordeiro. Isso já foi feito antes, amigos? Já. Etíoque Epifânio, quando entrou dentro de Jerusalém, que destruiu Jerusalém, o que ele fez? Ele sacrificou um porco em cima do altar, para profanar o templo do Eterno. Tá entendendo? E eu já mostrei nos meus vídeos que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra do que haveria de acontecer. Então Roma no ano 312,
através de Constantino. Primeiro no ano 50 até o ano 90, Roma levantou contra as estrelas do céu e jogou aos pés. Aí no ano 312, quando surgiu Constantino, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, o que Constantino fez? Constantino tirou o nome Yalcha e colocou o porco, Jesus Cristo. Assista a primeira parte lá que você vai ver quando foi que a igreja caiu. Os pastores estão dizendo aí que vai vir apostasia, que a igreja ainda vai cair. Ela caiu lá no concílio de Nicéia, meu irmão, quando ela sentou com os bispos, 318 bispos de Roma, com Constantino liderando aquela reunião. Constantino, então, recebeu um outro salvador. Por isso que Paulo fala, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Porque se vocês receberem um outro Machia, que nós não temos pregado, um outro evangelho, um outro espírito, vocês virão a meretriz. Vocês vão fazer igual Eva, que largou o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que o Eterno deu para ela, e foi ouvir a palavra da serpente, o evangelho da serpente. A igreja largou o Yalcha e foi após Jesus no concílio de Nicéia. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia quando ela recebeu Jesus, Jesus Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Foi aqui que Constantino profanou. Agora coloca aí Constantino sacrificando aí. Constantino sacrificando um porco. O primeiro da fila aí é um porco. Veio o primeiro da fila. E sabe onde está essa imagem, irmãos? Lá na entrada de Roma, chama-se o Arco de Constantino. Olha o primeiro da fila aí, o porcão aí, o javali aí, o porco imundo. Então Constantino trouxe esse porco para a igreja invocar ele. Assim como Antioco Epifânio profanou o templo do Eterno no Velho Testamento, a igreja católica profanou a igreja do Machia. A igreja do Machia hoje está invocando o porco. Está invocando o porco. As escrituras passou a ficar no domínio dos padres e dos papas. A Bíblia só poderia ser lida em latim. Os sermões eram tudo em latim. Ninguém tinha direito de pôr a mão na Bíblia. Enquanto Martinho Lutero não veio e traduziu a Bíblia para outro idioma, ninguém tinha direito. Ficou no domínio da igreja católica. Por isso que ela levou esse ídolo para todas as nações. Tem quase 2000 anos que os crentes estão invocando o Jesus, o Jesus da igreja católica. Olha o que o texto vai dizer agora, na hora que tirou o sacrifício do Machia. Olha aí agora. Vamos lá agora. Chegou até exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Arrebentou com a igreja. Por quê? Porque a igreja foi manchada com esse ídolo. A igreja está manchada com o ídolo Jesus. Porque quando você invoca Yalcha, você está purificando-se dos seus pecados. Porque Yalcha é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, do Eterno, que foi sacrificado por Eterno. Mas quando você invoca Jesus, você está invocando o porco. E o porco é imundo, você está se manchando, você está lameando, você está sujando o seu espírito. É isso que a igreja católica fez. Aí, ó, arrasou com o seu santuário, arrasando o seu santuário, o seu exército, que é a igreja dele. Agora, olha o que eu falo agora. Pôs iniquidade, derrubou, e com isso derrubou por terra a verdade. E teve êxito naquilo tudo que empreendeu. Está dizendo que Roma derrubou por terra a verdade. Eteóquio Epifânio derrubou por terra a verdade? Que verdade que Antioco Epifânio derrubou por terra? Derrubou verdade não por terra. Agora Roma derrubou. Porque Roma tirou Yalcha, o Machia, que é o único mediador entre o Criador e os homens, e botou o porco como mediador. Jesus. Hoje as pessoas vão diante do Eterno, blasfemando contra o filho dele, sem saber que está blasfemando. Eles blasfemam contra o filho dele. Por que eles blasfemam? Porque a tática de Satanás é essa. Satanás, ele quer blasfemar contra o Eterno e contra o seu filho e contra a igreja do Eterno. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13? Diz que o dragão abriu a sua boca em blasfema contra o Eterno e contra o seu tabernáculo. Apocalipse 13. Satanás, ele blasfema o tempo todinho. O que Satanás projetou? Ele falou assim, eu vou fazer a igreja de Yalcha, a igreja do Eterno, blasfemar contra o Eterno. Por isso no livro de Isaías fala que eles blasfemam o meu nome o dia todo. Eles ficam blasfemando, chamando o Eterno, chamando o filho do Eterno de porco, chamando o Eterno de Baal. Senhor é Baal. Chamando o Eterno de Zeus, que Deus vem de Zeus. Pode começar, meu irmão, e abandonando esses nomes pagãos aí. Se você quiser se purificar, pode ir largando. Para de invocar esses ídolos, que você vai ver que isso é sério. Então Roma, meu irmão, Roma trabalha para Satanás. Satanás queria fazer a igreja blasfemar contra Yalcha. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3? Fala assim, viu uma mulher montada numa besta. A besta é o Império Romano. É Roma, é o Império Romano. A mulher é a igreja católica. Ela está em cima do Império Romano, segurando as rédeas. E fala assim, viu uma mulher montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. Leia aí na sua Bíblia.
Apocalipse 17, versículo 3. Quer saber qual é o nome do blasfema? Jeová, que significa destruição. Deus, que significa Zeus. Senhor, que significa Baal. Iesus, que significa isto é um porco. Jesus, que significa isto é um porco. Nome de blasfema. É blasfema. Nome de blasfema é contra o João, contra a Maria, contra o José? Não, é nome de blasfema contra o Eterno e contra o seu Filho, meu irmão. Acorda. Quem está em cima desse império romano? A igreja romana, levando esses nomes de blasfêmia para todas as nações. Você vai ver isso daqui a pouco. É por isso que eu digo, não, nome não tem problema, não tem não, meu irmão. Nome não tem problema não. Você vai ver daqui a pouco. O apóstolo Saúl, ele vira no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim: ninguém pode pôr outro fundamento. Fundamento ali é nome. Ninguém pode pôr outro nome além do que já está colocado. Yahshua Mashiach. Por que ele falou isso, meus? Porque os coríntios estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí Paulo virou, vocês estão colocando outros fundamentos, vocês estão querendo iniciar uma igreja com outros nomes. Vocês não podem fazer isso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado. Por que ele falou já está colocado, Romeus? Porque foi o Eterno que enviou um anjo do céu, Gabriel, direto para Miriam, falou com Miriam, com Maria, com Miriam, ó, você vai colocar o nome dessa criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que ele mandou colocar o nome de Yahshua? Porque o nome do Eterno é Yahweh, e Shá significa salvação, e Yahshua significa, Yahweh é a salvação, o Eterno é a salvação, Yahweh salva, ele salva por meio do seu filho, e o porco não vai salvar ninguém, mas o Cordeiro Santo de Yahweh, que é Yahshua, esse salva, porque o Eterno salva através dele. Tá entendendo aí, meu irmão? Tira o fundamento que Paulo pôs, coloca Jesus, coloca o Deus porco da Igreja Católica, coloca aí. Tá caindo, Babilônia, você tá caindo por terra, o Eterno já tá batendo as bases da Babilônia e lá vai derrubando ela, as bases já tá ficando toda trincada. Sabe quem vai acabar de derrubar a Babilônia? As duas testemunhas, Alial e Macha, Elias e Moisés, que vai vir pregando Ial e Yahshua. Aí a Babilônia vai reunir de vez, vai cair esse sistema católico e essa Babilônia com essas denominações evangélicas, vai cair tudo. Por quê? Porque lá no Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho da sua prostituição a todos os habitantes da terra. A Igreja Católica embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição, com os ídolos, seus ídolos, e Jesus Cristo, o ídolo do Vaticano. E aí o texto diz que ela teve êxito em tudo aquilo que ela planejou. Teve 2000 anos que ela botou os ídolos. Tem até um padre que falou assim, ó, as nossas Bíblias foram agreciadas. O padre falou assim, as nossas Bíblias foram agreciadas. O que é isso, amigo? Recebeu o nome dos ídolos da Grécia. Todos os nomes dos ídolos da Grécia e de Roma, tá aqui dentro. Por isso que essa letra J nesse nome Jesus, sabe de onde vem? Do deus Júpiter. Júpiter é Zeus. Júpiter é Zeus. Então tudo foi paganizado. Aí diz assim, com isso derrubou por terra a verdade. Teve êxito naquilo que planejou. Teve êxito. Eu não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, ó o projeto aí. Destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Qual era o plano? Tirar o nome de Yahshua fora. Tirou o nome do Eterno e o nome de Yahshua. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes no Velho Testamento. Tirou e colocou Senhor, que é Baal. E tirou o nome do filho, baniu de vez, botou Ies, isto é um porco. Então ela teve êxito naquilo que empreendeu. Teócrito Epifânio não derrubou por terra a verdade não, mas o pequeno chifre Roma derrubou. Roma derrubou por terra, mas agora está sendo desmascarado, porque o Eterno da Igreja de Filadélfia está restaurando tudo, restaurando todas as verdades. E os pastores vão ter que descer do pentestal agora e tirar a sua lingona de porco que eles usam, aquela gravatona. Aquela gravata, aquela língua de porco, vai ter que descer do pentestal e reconhecer Yahshua como Salvador e pregar Yahshua e Yahweh. Porque senão eles vão pagar caro a hora que chegar diante do tribunal do Mashiach. Porque você está levando os crentes a invocar o nome de um porco, colocado pela Igreja Católica. Você que já conhece o nome de Yahweh e Yahshua, vocês agora aderiram-se a esse nome, aceitaram esse nome e esse nome libertou vocês. Então vocês agora estão preparados para ouvir isso aqui. Se eu trouxesse essa mensagem antes de vocês conhecerem o nome do Eterno, vocês iam falar que eu sou louco, que eu sou doido, que eu sou herege. Olha o que esse herege está falando, olha o que esse louco está falando. Ele é louco, está blasfemando contra o nome Jesus, que é o nome santo. Vocês iam falar desse. Mas aí o Eterno preparou o coração de vocês, mostrou para vocês que o nome dele é Yahweh, o nome do seu filho é Yahshua. Aí vocês foram consolidados sobre o verdadeiro fundamento que é Yahshua. Agora vocês têm condição de receber
mostrar todas as revelações do Eterno, mostrando essas heresias da Babilônia. Vocês agora podem ser desintoxicados. Pode não, vocês estão sendo desintoxicados com o nome de Yahshua Mashiach. Ele tá desintoxicando nós, está tirando tudo para fora da Babilônia, está jogando para fora de nós. Esse fermento da Igreja Católica. Está entendendo? Está entendendo agora por que a Escritura diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Que mulher é essa, meu? Essa Igreja Católica. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento. Não é uma, não, é 3 medidas de fermenta recalcada que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A Igreja Católica pegou todas as heresias, botou dentro do Evangelho, até que tudo ficasse fermentado. E deu para as pessoas comer, as pessoas empanzinou com as suas heresias, com o Esos, com os Zeus, com o Baal, a Trindade. Tá vendo aí? Por isso no Apocalipse 17 fala assim, ó, ela tem na sua mão um cálice cheio de abominações, um cálice de ouro, é o cálice que o Papa levanta lá, já viu lá? Ela tem um cálice na mão de ouro, já viu o Papa levantando um cálice de ouro? Cheio de abominações, e com esse cálice, ela embriagou, não foi só um habitante não, ela embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Fez com que as pessoas invocassem o ídolo Esos, fez com que as pessoas invocassem esse porco. Por isso que no livro de Apocalipse 12 diz que Satanás é o enganador de todo mundo. Ele não é enganador de 2, 3 pessoas, não, de todo mundo, porque ele botou o ídolo. Então veja bem, irmãos, e a Igreja Católica ela ainda abusou de nós ainda, ela abusou de nós. Ela falou, os homens é trouxa mesmo, olha lá, nós faz o que quer deles. Você já viu que no Natal é comemorado o dia do nascimento de Jesus, do Esos, do ídolo Esos, e é no dia 25 de dezembro? Por que, Romeu? Porque aquele ali nunca foi o dia do nascimento do Mashiach, aquele ali é o nascimento do porco, do Deus porco. Porque o nascimento de Yahshua é na Páscoa. Tem pastores que dizem que não tem como saber o nascimento de Yahshua, não. Tem como sim, lá no livro de Lucas, lá capítulo 2, o que está escrito lá? Fala assim, e quando a criança acabou de completar 12 anos, seus pais subiram para a festa da Páscoa. Então ele nasceu, foi na Páscoa. Você completou 12 anos na Páscoa, nasceu na Páscoa, seus pais subiram para a festa da Páscoa. A Páscoa acontece entre março e abril. Então o que é comemorado no dia 25 de dezembro? É o nascimento do Deus porco. Além da Igreja Católica ter feito os crentes invocar o porco, ela fez eles comerem o porco, o sacrifício do porco, a oferenda do porco, no dia do porco, 25 de dezembro, na ceia do Natal. Veja aí o porco na tela aí para você ver aí o porco com a maçã na boca aí, ó, o porco assado aí. Então a Igreja Católica ela fez os crentes invocar o porco, comer o sacrifício do porco, a sua oferenda, no dia do porco, na ceia do Natal. Aí o que a Igreja Católica tá falando lá, ó? Nós botou eles para invocar o nome do porco, nós põe eles para comer o porco, e eles não tá vendo nada, eles é cego. Era cego, porque o Eterno nos libertou. Nós não queremos o porco Jesus. Nós queremos Yahshua Mashiach, o Filho do Eterno. Nós não aceitamos o porco. O porco é de Roma e da Igreja Católica. O cordeiro é da Terra Santa, é de Israel. Jesus vem do latim, vem de Roma. Nós não temos compromisso com Roma. Nós queremos é Yahshua. Yahshua vem dos hebreus, vem do hebraico. Usted nos diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Veja bem, Yahshua, quando ele foi expulsar os demônios de um rapaz, quando ele entrou na terra dos Gadarenos, lá diz que quando ele entrou nas terras dos Gadarenos, veio um rapaz encontrar com ele, um rapaz endemoniado. A terra dos Gadarenos eu mostrei ali que era um lugar onde se criava muitos porcos. Por quê, Romeu? Porque ali o Império Romano já governava ali, o Império Romano já tinha dominado aquele lugar ali. Você sabe quem que aquele rapaz representava, irmãos? Representava Israel, aquele rapaz endemoniado. Levou um choque agora? Vou trazer a revelação do Eterno para você. Aquele rapaz representava Israel. Por quê, Romeu? Porque Israel estava escravizado pela legião romana, pelos romanos. Quando Yahshua chegou ali, Yahshua foi morto pelos romanos, foi morto por Pilatos. Então Yahshua virou para ele e falou assim, falou pro demônio assim, Yahshua falou pro demônio assim, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião, Lucas capítulo 8, meu nome é Legião. Quando ele fala legião, o demônio fala legião, ele está se identificando com Roma. Porque a palavra legião se originou em Roma. Por isso que existia a 10ª legião, como eu falei no vídeo anterior. E nos escudos deles, dos romanos, o que os romanos traziam no seu escudo? Um porco desenhado. Era um porco desenhado. Porque o símbolo dos romanos
era o porco. Nas bandeiras deles era o porco. Tinha moeda que foi achada na época deles, era o porco. O porco era o animal predileto de Roma para fazer sacrifício. Já para os judeus, para os ialdinhos, era o cordeiro. Os judeus não comiam carne de porco. Então para que aquela criação de porco ali dos gadarenos? Para vender para Roma, para vender para os romanos. E aí o porco se identificou com Roma, porque o melhor animal para identificar com Roma era o porco, porque eles gostavam do porco, chegavam a adorar o porco, colocavam no escudo deles, entendeu? Fazer sacrifício era através de porco, você viu Constantino fazendo aí. Então ele virou e falou, meu nome é Legião. Legião era a legião romana. Então o demônio se identificou com Roma, mostrando que os dois são um. E por que, Romilson, que está mostrando também? Porque está mostrando que a legião romana dominou Israel, estava escravizando Israel, as legiões romanas, os romanos. Então aquele cara endemoniado representava Israel escravizado pela legião romana. E Alcha chegou lá para libertar Israel do Império Romano, mas Israel não aceitou ele. Aí o que Alcha... É tanto que a hora que Alcha mandou o demônio sair, o pessoal lá entendeu a mensagem, falou, nossa, chegou o cara aí, esse cara vai libertar. Ele mandou a legião sair, expulsou. E o que a legião romana falou lá? O que o demônio falou, o legião falou? Falou assim, ó, não nos mande para fora do território. Algumas traduções falam, não nos mande para fora do país. Por quê? Porque estava no país de Israel a legião romana, dominando Israel. Tá entendendo a revelação do Eterno agora, irmão? Tô que o Eterno é tremendo. E aí ele virou e falou assim, ó, já que você vai mandar nós sair, filho do Altíssimo, manda nós para aquele porco lá. Por que pediu para entrar no porco? Porque o porco representa Roma. O porco representa Roma. E aí Alcha permitiu, já imaginou? E Alcha permitiu demônio entrar em porco. E Alcha só permitiu para mostrar essa revelação para nós, essa profecia para nós no final dos tempos. O que eles iam fazer com o seu nome. Presta atenção. Aí Alcha falou, pode entrar. A legião romana entrou nos porcos e a legião de demônio, entrou nos porcos. O que a legião fez? A legião levou os porcos até o mar. E os porcos foram jogados no mar. Aí agora vem a revelação do Eterno. Você pega Apocalipse, capítulo 3, fala, viu uma besta que subia do mar. O Império Romano. Daniel, capítulo 7, fala dos impérios. Ali fala do Império Romano que surgiu do mar. Então no Apocalipse 3 fala, viu uma besta que surgiu do mar. Do mar. O mar representa povos, multidões, nações e línguas. Onde está isso, meus? Apocalipse 17 fala, viu uma mulher sentada sobre muitas águas. No versículo 15 fala assim, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Meus, quem é a mulher que está sentada sobre muitos povos, nações e línguas? A igreja romana, a igreja católica. Ela domina sobre povos, nações, multidões e línguas. E ela está sobre o Império Romano. E aí ela está dizendo o quê? Que a legião, Roma, levou os porcos para o mar, para as multidões, nações e línguas. Levou Jesus, levou Jesus. Roma, a igreja romana, ela levou Jesus. Ela está sentada sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmia. Ela leva esses nomes de blasfêmia para os povos, multidões, nações e línguas. Quer ficar escravo ainda da religião? Fica. Mas o Eterno agora está falando, não está? O Eterno agora não está clareando a mensagem dele para nós? Então veja bem, irmãos. Sempre existiu vários deuses. E um dos deuses que quase não é falado aí no meio aí é o Deus porco. Porque as pessoas veem falar muito aí em Zeus, Pseus, Astarote, Moloque, vê falar nesses vários deuses, mas quase não se vê falar no Deus porco. Sempre existiu esse deus lá em Roma, o Deus porco. O nome dele era Mocus. Mocus significa porco, é o Deus porco. Quando as pessoas morriam, as pessoas colocavam o porco junto com eles lá na sepultura deles, porque diz que no além eles iam levar a prosperidade junto com eles. Eles falavam que o porco representava também prosperidade. Então quando a pessoa morria, eles enterravam a pessoa juntamente com o porco, colocavam um porco lá na cova da pessoa. Só para você ter ideia, lá na França existe uma cidade que foi edificada em homenagem a esse deus porco, a Mocus. Mocus está ligado também com o javali. Ali diz que tinha um homem caçando e quando ele matou o javali caiu em cima de uma fonte de água doce. E aí, nessa fonte, eles edificaram uma cidade em volta dessa fonte e edificaram uma cidade em homenagem a esse deus porco, a esse javali, a esse Mocus. Vou te mostrar a fonte aí com a cabeça do porco aí para você ver que está lá até hoje ainda. Então a França também faz parte do Império Romano. Só estou te mostrando que esse porco, esse deus porco, foi de lá, foi de Roma. Foi Roma que criou esse deus porco. Então existia sim o deus porco chamado Mocus. E hoje ele está sendo invocado pelos crentes. Por quê? Porque Jesus representa o deus porco de Roma.
Irmãos, nós não aceitamos o sacrifício do porco porque as escrituras nos mostram que o que ia ser sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos fala isso. Que quem seria sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Quando começou isso, amigos? Lá no livro de Gênesis. A escritura nos mostra que o Eterno matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O cordeiro ali simboliza Yahshua, ou Machia. E aí lá na frente nós vemos Abraão, quando ele vai para fazer o sacrifício do seu filho, quando ele vai para descer o cutelo, o Eterno fala, pode parar, Abraão, porque eu providenciei para você um cordeiro. E ali apareceu um cordeiro, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. E aí lá na frente nós vemos Moisés. Moisés, ele sacrificou um cordeiro e passou o sangue do cordeiro nos umbrais dos portais. E eles foram protegidos do anjo da morte. Ali não foi passado o sangue de um porco não, meu irmão. Ali foi passado o sangue do cordeiro, Yahshua Machia. E aí lá no madeiro, Yahshua morre. E aí o apóstolo Saul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o cordeiro foi sacrificado por nós. E Yahshua é o cordeiro que foi sacrificado por nós lá no madeiro. E aí você chega lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Eles não venceram a Satanás, não foi por causa do sangue do porco, não. E eles, no plural, o filho varão, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. E aí você chega no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim, viu 144 mil que traziam na sua testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. O nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então só vai subir no primeiro arrebatamento quem aceitar o sacrifício do cordeiro e rejeitar o sacrifício do porco, porque não foi o porco que morreu por nós, foi Yahshua, o cordeiro. E nós só vamos vencer se nós crermos que o sangue de um cordeiro foi derramado por nós lá no madeiro, e não o sangue de um porco, porque o sangue de porco não purifica ninguém, mas o sangue do cordeiro nos lava de todo o pecado, entendeu, irmãos? Iau e Yahshua. Só quem conhece esses nomes é que vão subir no primeiro arrebatamento. Quem não conhece vai ficar tudo para trás. Todos que estão invocando o ídolo Esos, Jesus das denominações, vai ficar, não vai subir, não adianta. Eu tenho que falar a verdade para vocês. E eu estou passando para vocês que é a mensagem do Eterno, irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos. Que o Eterno esteja iluminando o coração de vocês para que vocês estejam se fortalecendo cada dia mais. Fica na graça e na paz do Eterno.